23 de junho de 2025, já estamos no inverno, inclusive, não é, Washington Guimarães? Você viu que nubrou, como diz o cuiabano? Já é diferente o clima nessa segunda-feira. Você chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Te convido a seguir conosco até às 16 horas desse primeiro Estúdio CBN Cuiabá da semana. Hora de abrir espaço para o palco CBN. Raul Fortes é o protagonista, já está devidamente posicionado. Raul, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes CBN, aqueles que nos acompanham aí através do rádio, também pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia. Marcela, segunda-feira, dia de resetar, né? De recomeçar. Então, mais uma oportunidade do bom cuidado, de pensar na saúde, no bem-estar, mas principalmente seguir bem informado e aproveitar o espaço que a CBN abre para a cultura e para a arte brasileira produzida aqui em Mato Grosso para falarmos sobre. E hoje, Marcela, diga. A gente vai falar de cultura e de arte ligada a uma bebida milenar, um dos maiores conhecedores dessa bebida que esse estado tem aqui presente, já morando há muitos anos. Você já o conhece bem, já o entrevistou, já bateu papo várias vezes, mas trouxe ele, Marcela, para ligarmos essa bebida que é o vinho, à cultura, à música, à arte. Roberto Correia, seja bem-vindo, meu grande amigo e irmão, ao palco CBN dessa segunda-feira, 23 de junho. Obrigado, boa tarde, Raul, boa tarde, Marcela, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar de volta aqui, principalmente para falar de vinho, que é essa bebida milenar, como o Raul disse, e arte, né? Arte é uma combinação perfeita. Marcelo, sabia que Roberto é um exímio cantor de samba? Essa você não sabia. Eu descobri esse talento em um evento de Raoni Risse, meu parente maravilhoso. Quando eu vi, eu fiquei impressionado. Eu falei, escondeu de mim esse talento por muito tempo, seu Roberto. Isso foi bacana aquele dia, hein? Raoni proporcionou lá um evento onde muito samba, hein? Muito samba. Muita coisa bacana. Boa. E por falar aí nessa... E foi a dupla, hein? Eu e... cantamos juntos, cantamos juntos. Aí, ó, quem está te ouvindo, Marcela? Quem tá ouvindo? Chegou a mensagem aqui, ó. Raoni Risse é o nome dele. O próprio Raoni Risse. Raoni. Um abraço, Raoni. Não, maravilhoso. Ele é maravilhoso, Raoni é pensa. fantástico. Raoni, você viu que o Roberto levantou a bola ao vivo aqui, que tá na hora de repetirmos bons eventos como você proporciona pra gente, viu? Quando quiser. Segunda-feira vem, a casa tá aberta lá, viu, Raoni? Vamos organizar. Querido Raoni, talento. Aliás, Marcela, vamos convidar ao vivo também a Raoni pra ser nosso entrevistado em outra oportunidade aqui já? Raoni, por favor, aceite o nosso humilde convite. Ele que combina competência com energia boa, talento, venha pra cá. Ele pode nos auxiliar falando de comunicação e música, aliás. Com né? certeza. A música brasileira em pauta. Já fizemos um show com esse nome. Raoni é fantástico, um irmão querido e que agora está intimado a estar conosco aqui. Convite ao vivo não pode declinar. Não pode declinar. Eu estarei ouvindo. Não, o senhor estará com a garrafa, que nos serviu, inclusive. Pronto. Marcela, pra gente começar perguntando aqui, seu Roberto Sommelier. Tem gente que tá ligando o nome à pessoa. Sommelier. O melhor, o mestre. Sommelier com... Vamos, já que estão perguntando aqui, o Fernando, um abraço para você. Ele tá perguntando, é barista, sommelier? Sommelier. Fala um pouco da sua trajetória antes da pauta, que é sempre muito bem elaborada por Raul Fortes aqui, mas a sua trajetória, para quem está ouvindo o senhor pela primeira vez. Bem, a minha trajetória, ela se dá muito na área do vinho, porque eu comecei com a cerveja. Então, trabalhando com cerveja, no início dos anos 90, trabalhei com o chopp da Brahma, né? Trabalhar na indústria, aqui mesmo na Arquimedes Pereira Lima, tinha a antiga fábrica da cervejaria Cuiabana. E durante alguns anos eu fui o gerente de chopp dessa... E fui entrando nos restaurantes com o chopp da Brahma, e isso foi me levando ao conhecimento com os proprietários de restaurante, também ao mesmo tempo com os supermercadistas, também que eu acabava atendendo a parte de cerveja também. E aí, num desses encontros da vida, acabei... E quando a Brahma mudou lá de endereço, foi para a Ambev, aquela coisa toda, eu fui trabalhar no Big Lá. E no Big Lá eu inicio essa minha saga com a história do vinho, por conta de um evento que eu participei e conheci o Ângelo Salton,
e conhecendo, já nos deixou, mais um grande nome da viticultura brasileira e um grande propagador da cultura do vinho por esse Brasil. Ângelo Salton me convidou para entrar num evento, eu participei dessa degustação e dali eu saí decidido, vamos realizar algo semelhante lá em Cuiabá. Isso foi em 99, ano 2000, mais ou menos. E realizamos e fizemos o primeiro curso de vinho lá no chão da loja do Big Lá e começou. Aí ali nasce a adega, a primeira adega dentro de um supermercado no Centro-Oeste, que está uma das primeiras do Brasil dentro de um supermercado, por conta do que foi ensinado lá, de que o vinho deve ser tratado por especialistas, de estar bem acondicionado, toda essas medidas que envolvem uma boa comercialização do vinho e leva a esse surgimento da primeira adega. Então, isso marcou. Eu trabalhava à época como gerente de loja e depois fui me especializar em vinho, formando na ABS São Paulo como sommelier profissional na ABS São Paulo em 2005. Já depois de essa adega ter sido inaugurada em 2001 e a gente ter montado um portfólio diferenciado de vinho, mas mesmo assim eu continuei trabalhando no gerenciamento de loja, tudo, mas precisou realmente de alguém que se especializasse. E aí a empresa falou, Roberto, você é o cara. E aí pronto. Então eu devo muito isso, todo esse meu... E continuo no Big Lá até hoje, comandando lá esse projeto, que é fantástico. 20 anos, então. 2005 ele se formou como sommelier. Estamos em 2025, mais um motivo para celebrarmos. Qual vai ser a uva que nós vamos brindar esses 20 anos? Bodas de prata. Hoje nós vamos provar um vinho californiano, porque nós estamos tendo uma Copa do Mundo de Clubes. Eu que amo futebol, sou botafoguense. E trouxe aí uma garrafa de um vinho californiano para remeter a esse momento tão especial que os times brasileiros estão vivendo aí nessa Copa do Mundo de Clubes. Inclusive tem jogo agora, tem brasileiro e de o Botafogo, é o Botafogo, meu time. Glorioso. É do coração. Acabei de dizer aqui. O meu torço pelo Botafogo. Eu sabia. Gente, time de gente fina, elegante e sincera. Digo sempre. Tenho grandes amigos, mas um resumo do impacto, da grandiosidade dessa trajetória e do impacto aqui na nossa vida, dos cuiabanos, dos mato-grossenses, porque quem nunca recebeu uma orientação tão valiosa do seu Roberto ali pelos corredores e hoje fazendo essa conexão, Raul, que é brilhante iniciativa sua, da cultura e do vinho. Assim, eu conheço o Roberto há algum tempo e a gente começou uma afinidade maior de um tempo para cá, justamente por ele ter essa paixão pela música. Ele é daqueles que quando tem um vídeo bom pela internet, ele me encaminha, ele é maravilhoso, e a gente troca mensagens sobre, e eu sou um apaixonado por conhecimento, inclusive o nosso tema, né, de hoje, a entrevista é que vinho é cultura, porque degustar também é conhecer, é conhecimento. Isso. E através disso a gente começou a criar conexões com o vinho, com a música, e eu vou começar a instigar as respostas do Roberto aqui, para que nós tenhamos mais referências e informações sobre. Eu sou um apaixonado pelo Pinot Noir, uma uva que me agrada. E musicalmente, Roberto, de repente eu traria para esse vinho Águas de Março, uma bossa nova de Tom Jobim, porque de repente a gente quer uma música que começa leve, mas depois vai criando uma intensidade, criando corpo. Me fala sobre essa ligação aí, essas duas... Bom, ligar o vinho à música é muito legal. Inclusive, eu tenho uma amiga que é uma sommelier, a Késia Júnior. Sim, conheço. Ela, junto com o maestro... Fabrício Carvalho, que esteve conosco aqui há 2 semanas. Iniciaram um projeto, alguns anos atrás, de música e vinho e tal. E teve um momento que eles realizaram um show lá no buffet da dona Leila Maluf, onde houve uma fusão entre a arte, a música, o teatro e o vinho. Então,
foi muito legal por conta que existe essa sinergia realmente entre o artista, ele criava um momento da música e o que era? Um rock and roll, um Malbec. Aí você apinou no ar uma bossa nova com essa musicalidade, essa raiz que traz o Tom Jobim para a nossa música brasileira. Tem tudo a ver. Então, se já pega um rock, talvez esse Cabernet que nós vamos provar hoje aqui da Califórnia, que lembra uma pegada de hambúrguer, então mistura a comida, a arte culinária, mistura a arte propriamente dita musical e o vinho. E essa sua fala sobre o rock and roll, sobre o vinho, eu queria que você me desse mais sugestões para a gente, porque a gente está, inclusive, num ano histórico para o rock and roll em Mato Grosso. Além de termos bandas maravilhosas que produzem o rock and roll aqui em Mato Grosso, a música brasileira produzida em Mato Grosso, teremos Guns N' Roses aqui nesse estado, nessa capital, que certamente será um marco para o imortal rock and roll. Então, aproveitar aí, você me falou agora aí do Malbec, para a junção também do hambúrguer, que inclusive acho que tem tudo a ver também com rock and roll. O que seriam mais sugestões para quem está nos ouvindo? Porque eu sei que é uma cidade roqueira, viu, Marcela? Sim. Nós somos sertanejos no melhor sentido, também somos pagodeiros no melhor sentido, mas tem muita gente que aprecia o rock and roll assim, de forma amante mesmo da música, em especial essa linguagem. Isso mesmo, Raul. Como daqui da mesa eu sou da geração mais antiga, né? Então peguei a época do Woodstock, aquela coisa toda, e eu lembro muito bem que quando eu liguei o hambúrguer eu imaginei o que aqueles caras comeram naquele primeiro grande festival de rock, que foi, até hoje, marcou o mundo inteiro, até hoje é lembrado, o Woodstock. Os caras deviam comer hambúrguer, né? O que tinha ali naquele lamaçal, aquela coisa, era chapa. Então, tem coisas que a gente pode relacionar mesmo. Um rock pesado, se você... eles estão vindo aqui, Guns N' Roses, eu acredito que um bom Cabernet Sauvignon chileno, você pegar um vinho, um Pérez Cruz, que nós até trouxemos aqui, abrimos uma garrafa na nossa primeira entrevista aqui com a Marcela, aquele é um vinho perfeito para uma noite como essa, de um rock pesado. Então, você pega também um Petit Verdot, que é uma uva, um Taná uruguaio. Então, rock and roll pesado, uva de tanino, de pancada, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente pode ligar a arte do vinho com a arte musical. Olha, estão pedindo aqui, seu Roberto, aliás, Raul, a gente lançou essa tradição. Toda vez que ele vem para entrevista, ele traz um vinho para a gente degustar. O ouvinte fica enlouquecido. A gente já degustou com chocolate, não é? Foi. Com assados. E ele traz, prestigiando aqui, e a gente compartilha lá no Instagram também com você. Mas tem aqui o ouvinte falando, olha, eu quero saber qual vinho mais combina com todos os estilos de música. Eu tô gostando do rock, da bossa nova, mas já estão querendo que o senhor vá adiante. Isso, vamos adiante. Então tá, vamos adiante, eu vou aproveitar aqui. Então eu vou instigar aqui o meu amigo Raul. Diga. Raul, que é o mestre aí. É o mestre. Ele vai falando e aí eu vou tentando trazer essa sinergia com o vinho. Música, ele entende muito, né? Olha, vamos falar então das fronteiras, dos hermanos, né, que também são vinhos muito bem quistos por nós brasileiros. Para aquele tango argentino, para um Bésame Mucho, para um Gardel, o que a gente traz para... Indubitavelmente temos que trazer o Malbec argentino, né? Porque tem tudo a ver com essa cultura secular, essa coisa... essa raiz argentina. Que aí a gente, musicalmente falando, a gente engloba o bolero, o tango. Isso. Então, eu acho que um bom Malbec, vamos pegar um Malbec do Sotano, um Malbec do Catena, um Malbec da Bodegas Porvenir, que a gente tem um portfólio muito grande lá na nossa prateleira. Então, de vinhos, de grandes vinhos de Malbec, tem tudo a ver. E quando você tem também um tango mais
como se fosse uma coisa mais chorosa, aquela coisa Dramática, mais como é o dramática. tango. E, a gente pode também ir para um vinho branco também que é muito sucesso hoje argentino, que é o Torrontés. É um vinho branco da uva Torrontés. Então, seriam os 2 vinhos que eu recomendaria para essa música dos Hermanos. É isso aí, Marcelo, viu? Hoje eu posso colocar na minha vitrola, como de costume, um tango, aí daqui eu já vou junto com o Roberto passar ali, onde ele me mostra os melhores vinhos e levar para casa um desses de argentino. Agora, Raul, você e a Marcela, com uma certa frequência, nos procuram lá para indicar, a gente fazer a indicação do vinho para um momento. Como é que tem sido? Vocês têm gostado dos vinhos que a gente indica para vocês? Eu adoro quando o convidado também nos entrevista, Marcelo. É bom demais. Eu adoro. Lisonjeada. Funciona tanto que toda semana eu te procuro lá Eu com menos frequência, Raul, fique claro. Eu aprendi, inclusive com o Roberto, essa troca de informações. Então, eu não sou daquele que eu vou e compro vários vinhos para que a minha adega esteja abastecida. Eu vou e semanalmente converso com o Roberto, porque o conhecimento é a única coisa que não me tiram, e eu consigo semanalmente um pouquinho mais de informação. Estou chegando ao meu recorde que cada semana bebo um diferente, ainda estou provando, porque é muita coisa boa. Qual foi o da semana, ou qual será o da semana que foi a recomendação? Da semana que passou, eu levei um La Linda, que é um vinho que eu gosto, mas de uma uva que ainda não tinha provado. Roberto, você, como exímio cantor de samba, eu quero aproveitar aqui, Marcelo, porque o Raoni ainda deve estar nos escutando, que para mim é um dos maiores desse Brasil, aqui no coração da América, que é a nossa capital, para a gente ouvir um bom samba, que todos nós gostamos, para a gente entender também etilicamente, né, do que pode se combinar com o nosso samba, com a música que é a maior referência brasileira fora daqui desse país, né? O que você sugeriria, né? Inclusive, Roberto, vou aproveitar, porque Roberto Marcelo também é um conhecedor de boa gastronomia. Também. Então você pode, assim como você, para a gente finalizar a conversa sobre nossos irmãos, o que combinaria com esse Malbec argentino, também para a gente degustar, comer algo, e também a pergunta que segue, que é sobre o nosso samba, a música brasileira, o que vem de vinho de acompanhamentos. Bom, sem sombra de dúvida, com o Malbec, um entrecôte grelhado, assim, um corte, eles cortam assim com 2 dedos de altura e vão numa grelha, na parrilha, gente. Nossa, isso aí é perfeito, que é aquela carne que tem um permeio com a gordura, nada de excesso, porém muito suculenta. É uma delícia, com aquele tostado. O Malbec, geralmente argentino, ele tem um contato com a madeira que traz esse tostado e forma um casamento perfeito com aquele tanino, uma boa acidez. Tudo isso faz. E sempre como o momento, né? O vinho sempre ele remete a uma união. Eu lembro o dia que você convidou para a gente ir lá na casa do Raoni, e você me procurou, falou: Roberto, a gente faz uma abertura sempre com uma cachaçinha. Então, eu recomendo, não vamos sair um pouco só do vinho, mas vamos fazer esse momento, vou recriar esse momento que eu achei ficou marcante na minha vida. Quando o Raul me convidou para unir com música, bebida, e nesse dia, quem chegava lá, passava na mesa, na porta da entrada, provava uma cachaçinha que eu indiquei, a Sete Madeira, da Weber House, fantástica, todo mundo adorou. Sensacional. Né? Aí, posteriormente, aí rolou, ou tinha cerveja e tinha o vinho. E a esposa do Raoni, a Luciana, tinha comprado um vinho branco, Monte dos Pinheiros, da Cartucha, que estava combinando com aquele samba perfeitamente, aí depois mudamos para o tinto. Então, tudo ali harmonizou, criou o ambiente. A bebida e a música, ela, você vê o que bombou muito tempo aí na internet, que era aquele encontro lá na casa do Zeca Pagodinho, que ele fazia. Quintal do Zeca. Quintal do Zeca. Ali você tinha a cerveja rolando à vontade, então sempre
o samba brasileiro, se eu quisesse nos ater aqui à minha área, que é o vinho, que eu sou um sommelier mais voltado para o vinho, eu diria que um bom Merlot brasileiro, pegar um vinho brasileiro para levar para uma roda de samba no Rio de Janeiro, eu pegaria um bom Merlot. Aí temos grandes marcas de Merlot, a Cooperativa Vinícola Aurora, que é um gigante, é um modelo de vinícola, porque ela agrega um cooperativismo secular praticamente já, onde poucas famílias começaram com aquela cooperativa, são mais de 1.000 famílias unindo, produzindo grandes vinhos brasileiros, capitaneada por um enólogo com mais de 30 anos de casa. Então, quer dizer, aquilo não tem como... Quando vai fazer os grandes volumes de vinho, chega aquele caminhão de uva para ser descarregada na vinícola, aquilo ali, a mão do enólogo de toda aquela equipe tem que estar atenta, porque tem que fazer um vinho de grande volume, mas que tenha qualidade. Ele vai ofertar um vinho que tenha um preço... Recentemente, não faz 15 dias, no grupo nosso do vinho, tem mais de 100 participantes lá, um cara muito crítico, que compra vinhos caríssimos e posta um vinho de R$ 35 brasileiro e elogiando, poxa, esse vinho merece toda a nossa, porque nem parece que eu paguei R$ 35, porque é o produtor com cuidado, ele tem o vinho caro dele lá de cima, mas ao mesmo tempo... Desculpe interrompê-lo, o senhor já sabe, é o repórter CBN que está chamando, daqui a pouco a gente continua com o Palco CBN, não saia daí, voltamos em instantes. Volta, 15h37, segunda-feira, 23 de junho de 2025. Seguimos com o Palco CBN. Raul Fortes, músico e comunicador, é o nosso protagonista. E hoje o nosso convidado, Roberto Correia, sommelier. E olha só, em pauta, vinho é cultura, degustar também é conhecer. Está pensando sobre isso, está despertando a sua vontade? Continua aqui, porque ele está compartilhando dica valiosa, conhecimento e fazendo essa conexão tão valiosa com a cultura. Raul, segundo tempo chegou e a gente já quer a sua pergunta para movimentar esse faleiro. A pergunta vem dos ouvintes. Agradecer aqui ao amigo Rodrigo Dias, que quer saber do Roberto. As pessoas dizem, algumas, que não têm todo o conhecimento, acredito eu, tá? Sobre o que é isso, a história do vinho, que é uma bebida elitista. Isso é verdade, Roberto? Não, eu não diria que o vinho é o seguinte, como é o Rodrigo? Rodrigo Dias. Rodrigo Dias, beber vinho e você ter toda uma gama de opções faz com que a bebida ela seja ao mesmo tempo elitista e ao mesmo tempo popular. O que eu posso explicar nesse sentido? Todo grande produtor, que é onde você vai encontrar vinhos, vamos dizer assim, caríssimos, preços estratosféricos, ele tem aquele rótulo. Um grande produtor renomado internacionalmente, marcas importantes, são grandes marcas, famílias tradicionalíssimas, com mais de séculos de tradição, e vai ter um vinho onde ele vai ter um patamar de preço acima de R$ 6.000, vamos dizer assim, que é uma coisa exorbitante. Não tem como a gente nem pensar em consumir. Isso fica para um nicho muito pequeno da sociedade que vai alcançar esse prazer de tomar vinho nesse tipo. Porém, esse mesmo produtor, esse mesmo grande produtor, ele vai ter um vinho médio, um vinho onde ele tenha você também não pode estar comprando diário, mas uma hora assim você pode ir lá beliscar uma garrafa, uma ocasião especial. E também esse mesmo produtor que tem que relacionar, por causa daquele vinho lá, por causa da história dele, da tradição dele, de ser uma referência em qualidade, ele também tem aquele vinho onde ele tem, vamos dizer, aquele vinho do dia a dia. É o vinho... Aí entra no nosso assunto aqui, a gente está ouvindo uma música, vai abrir uma garrafa de vinho, se você vai abrir, você está ouvindo uma bossa nova, abre, vamos dizer assim, o Pinot Noir, ou então, como disse a Kézia Júnior,
um Sauvignon Blanc, aquele vinho malevolente, né? Aquela coisa mais fácil de beber. E esses grandes produtores terão vinhos para nos oferecer para esse dia a dia, aquilo que a gente chama de vinho, o vinho do dia a dia. Esses são vinhos acessíveis. Eu acabei de me referir aqui a um comentário de um amigo nosso que tem poder aquisitivo, compra vinhos de grandes tipos, mas de repente ele postou no nosso grupo lá de vinhos, onde tem mais de 100 pessoas, bem eclético o grupo, elogiando um vinho que lá na prateleira ele pagou R$ 35,90. Então, e que tem qualidade. Então, todo produtor ele tem essa gama de ofertas de vinhos que te dá a possibilidade de dizer que o vinho não é uma coisa elitista. Tem como, nós temos uma equipe de sommelier lá, todos prontos para lhe atender e te dar a melhor orientação no sentido do que escolher para o momento que você quiser. Vou fazer um hambúrguer. Aqui eu vou te indicar um californiano. Eu vou fazer um churrasco, eu vou indicar o Malbec argentino dos hermanos, já põe um tango lá para escutar. Então você... eu quero um Syrah, aí uma música para o Syrah, um estilo para o Syrah. A gente tem rock and roll também, vamos nessa linha, porque é uma uva ali uma música também romântica, porque é uma uva ali do Vale Nascedouro dela, é o Vale do Rhône, na França. Então, aí você tem Syrahs, que vai te custar... Vamos pegar um Syrah da família Perrin, por exemplo, lá do norte do Rhône, vão ser vinhos de preço estratosférico. Mas essa mesma família Perrin lá vai ter um Syrah mais acessível, com preço mais... e com qualidade. E cai por terra isso que o Rodrigo, nosso ouvinte, audiência qualificada, a pergunta dele cai muito bem, porque durante muito tempo a gente ouviu dizendo vinho bom e vinho caro, e o senhor mostra que não é isso, e que é uma bebida viva, é uma bebida a ser compartilhada com quem você ama, entre amigos. Eu me lembro do seu Roberto, acho que na primeira entrevista que ele me concedeu, que ele disse: Marcela, a gente brinda com a mão esquerda, a mão do coração. Então tem todo esse ritual. O professor João diz assim: cerveja você bebe com qualquer um, vinho você bebe com os seus. Tem isso, Roberto, também? Hoje o vinho realmente é isso, uma taça de vinho. Foi agora, eu vi um vídeo na internet que eu achei muito pertinente, muito legal, falando, o vinho tem um aroma, tem sabor, tem acidez, você vai falar tecnicamente sobre o vinho, mas o mais importante do vinho é a companhia que você está, é o momento que você está vivendo, é aquele vinho que no final você vai lembrar, naquele dia eu tomei tal vinho por conta do contexto, da amizade, da família. Eu vejo muitos clientes que nos procuram para comprar o vinho e eu quero um vinho assim. Aí começa a contar a história, porque ele criado, porque o vinho é cultura. Quando nós estamos falando aqui de cultura, principalmente os imigrantes europeus, os portugueses, os italianos, os espanhóis, eles, se você conversar aí e tiver um grau de parentesco de gente ainda viva que chegou da Itália, eles vão te contar que na hora do almoço eles tomavam vinho e as crianças provavam o vinho que os pais estavam tomando, tomavam um golinho, porque lá desses países eles têm uma cultura que o vinho é alimento, é uma coisa alimentar, apesar de alcoólico. Então, na hora do almoço, eles já absorviam essa cultura do vinho. As crianças, eles contam para a gente, e não são poucas as pessoas, principalmente que hoje a gente encontra muito pessoal que vem lá do sul, da onde teve a entrada, até aqui mesmo no Mato Grosso tem uma forte influência italiana, tem muitos imigrantes italianos aqui, e isso traz a propagação dessa cultura. Roberto mostra aí, Roberto, que a vida é um livro líquido.
A gente pode contar histórias através de brindes e de momentos juntos. Porque o vinho, ele praticamente nasceu do acaso. Né? Alguém colocou para transportar uvas num pote e aconteceu espontaneamente, esqueceu ali uma fermentação e quando ele foi ver, ele achou aquilo bom. Sim. E aí começou a botar mais uva no pote. Aí entra a ciência, ele começa. Isso há milênios atrás. Dizem que o primórdio, os pesquisadores mostram escavações, que é na região do Cáucaso, ali na Armênia, Geórgia, aquela região, Turquia, aquelas montanhas, ali você é o primórdio do vinho. E as primeiras aquela sociedade era nômade, ninguém plantava. Eles encontravam, colhia, colocava, vou guardar, e isso se transformou em vinho. Depois que houve uma evolução, já vamos pegar aqui os egípcios, que você tem registros bem marcantes de pinturas, onde você tem o cara colhendo uma plantação de uva, tipo latada, que tinha muito aqui no Rio Grande do Sul, e o cara pegando aqui aquele varal cheio de uva, ele colhendo uva para pôr no pote para fazer. Aí já começa a época, vamos dizer, entre 3.000 e 1.000 anos antes de Cristo, essa questão de se fazer o vinho, com técnica de plantação de uvas viníferas, e isso foi evoluindo, e chegou no momento que estamos hoje. Em todos os momentos, Roberto, com vinho, desde quando eu entendo por gente e tive acesso ao vinho, sempre a música acompanhando, né? Porque a vinho também é celebração, assim como a música é celebração, e a gente tem diversas formas de celebrar, e por que não juntar essas duas coisas, como estamos fazendo hoje aqui no Palco CBN. Marcela, a gente tem um vinho aqui, né? Porque o tempo voa, já aprendi com você. Sorte nossa, né? E, Roberto, fala um pouco dele. Bom, sirva aí pra gente brindar esse programa. Deixa eu só fazer uma observação. Claro, tem muita gente me perguntando, Marcela, qual é esse vinho de R$35? A gente não vai fazer o merchan dele aqui, mas lá no meu Instagram do Raul, você vai ver essa dica, segue lá. Raul Forte, sou Marcela Vasconcelos, que a gente vai fazer nos bastidores, porque você merece essa resposta aqui do Palco CBN. Então, continua com a gente no digital, a gente vai falar sobre esse. E tem aqui, seu Roberto, muita gente querida mandando um abraço para o senhor. Eu vou aproveitar. Por favor. Júlio César está dizendo aqui, Marcela, boa tarde, Raul, Washington, Anderson e seu Roberto. Sempre tão atencioso com a gente. Júlio, da manutenção de cadeiras do Big Lar, tá ouvindo o senhor? O Júlio. Ô, Júlio, obrigado por ter mandado uma mensagem tão carinhosa e ser ouvinte da CBN FM, da Marcela Vasconcelos, do Raul. Aí. Professor João Edson está ouvindo, um abraço, ele que é um grande apreciador. E tem um ouvinte aqui que eu adoro, que é gente boa demais, Edivânio. Vamos responder. Olha, Edivânio, esse áudio bom de uma segunda-feira. Boa tarde, Marcela Vasconcelos e toda a equipe da bancada. Que maravilha. Você viu que o Malvadão fez mais uma vítima. E pode esperar que muitas vítimas vão cair por terra. Olha lá, hein, se não der 2 brasileiros na final desse campeonato. Que maravilha. Eu pensei muito na sua alegria na comemoração. Falei, aquela deve estar soltando foguete para tudo quanto é lado. Mas que coisa boa. O pau caiu a folha e a cambada viu a força que tem os urubu. E assim você vai ver o que vai acontecer até o final desse campeonato. Vai dar nós na cabeça de novo. Grande abraço, um bom trabalho. Olha só. Marcela, pergunta para ele qual que é o vinho que vai combinar com a final do Flamengo aí no Campeonato Mundial, com a vitória dele. Que nós já vamos providenciar uma caixa, porque não vai ter para ninguém, não. Ele quer uma caixa. Ele tá forte. Bom, eu vou te indicar um vinho. Vamos pegar um vinho... Vinho de campeões. De campeão. Um vinho bom e tem que ter o rótulo vermelho. Isso. Me procura lá, me procura que eu vou te mandar, ou então vou mandar para Marcelo, vou escolher lá, vou
o detalhe, o rótulo do vinho tem que ser vermelho. Tá né? vendo, Se o Flamengo Edivane? for campeão. Obrigada. Agora, se for o Botafogo, velho, aí se tomou... Aí eu vi outro. Aí eu vou botar o hino do Zeca Pagodinho cantando o hino do Botafogo. Obrigada, Edivane, querido. Seu Roberto, muita gente aqui registrando. Leonardo tá mandando um abraço pro senhor aqui. O Tiago também. Maurício passou por aqui dizendo do carinho que o senhor recebe todo mundo. Então já estou transmitindo esse carinho. Não vou conseguir colocar todo mundo ao vivo, mas o senhor Roberto está recebendo carinho. E a gente está ali também com uma audiência forte, querendo saber mais detalhes desse vinho escolhido. Isso. Esse é um vinho californiano da uva Cabernet Sauvignon. Ele os vinhos americanos é um vinho que eu considero, geralmente chegam caros no Brasil, os vinhos da Califórnia. Esse chega num patamar de preço próximo a 100, 110 reais, que eu já acho acessível, por ser um vinho de uma região que só chega a vinhos de valor agregado alto dessa região, que é a Califórnia. Esse produtor é um produtor que tem muita qualidade nos seus vinhos, ele é um vinho moderno, um vinho... Esse é o tipo do Cabernet Sauvignon para o dia a dia. Os americanos têm um paladar que eles gostam muito, no final um pouquinho não tão tânico, são vinhos mais sedosos no final de boca. Então, e o brasileiro se assemelha muito ao paladar do vinho americano. Portanto, eu acho que a maioria dos clientes que provarem esse vinho vão adorar esse vinho. Tá? Nós vamos provar aqui pós o evento, e aí eles vão poder emitir a opinião após a entrevista, né? Sim. Agora, eu recomendo sempre, hein, pessoal? Ao beber, não dirija. Se for beber, não dirija. Hoje está tão fácil. Eu tive um evento recentemente, grande, lá recebemos aqui um produtor e teve tipo uma feira de vinhos, né? E eu provei vinho, provei. Quando saí, fui para casa meia-noite, caí numa blitz. Então, evitem. Se beber, não dirija. Essa é a recomendação, é a lei e vamos andar dentro da lei. É isso aí. Eu vou provar depois esse vinho e vou colocar a trilha Guns N' Roses, viu? Tá? Fica a dica aí pra gente já... o vinho americano que ele trouxe para celebrar também a Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo nos Estados Unidos, mas que combina, já nos trouxe aqui também com bom e velho rock and roll. Olha, hoje de forma inédita, vamos quebrar mais uma vez esse protocolo, Washington? Vamos fazer uma pergunta para Raul, né? Porque Raul é o protagonista, é um apresentador aqui oficial do Palco CBN, mas eu quero também pedir, porque eu sei que é um apreciador, vamos imaginar assim, que você aí contratou um show de Raul Fortes exclusivo, e aí ele vai fazer a escolha de um vinho para estar ali na mesa ao lado dele, para acompanhar nessa noite especial. Qual será o vinho escolhido por Raul Fortes para esse momento? Depende um pouco, porque, inclusive, as pessoas, da grande maioria das vezes, me veem no palco com uma taça de vinho, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer quando permitido, quando tem a ver com espaço e com evento. Eu faço as minhas apresentações degustando um bom vinho. Talvez durante o dia, que eu faço, inclusive, com meu amigo Raoni, um Chardonnay, né? Ali um vinho branco, para ações da música brasileira que a gente faz, principalmente no sábado à tarde, como já é de costume. Acho que esse é meu companheiro maior nos últimos meses aí de degustação do vinho enquanto eu trabalho. Mas eu sou, como eu te disse, Marcelo, eu sou aquele que tem curiosidade, gosta, eu literalmente degusto, eu não sou um bebedor, aliás, um degustador de várias garrafas, né? Eu costumo escolher uma, inclusive vou sempre que posso, uma vez por semana até o Roberto, para essas indicações. E como a uva, né? Acho que falei do Chardonnay, mas gosto também muito do Pinot Noir, que foi na abertura, assim. Sempre que eu falo com o Roberto, o que tem de Pinot Noir aí? Então você vai gostar de um Pinot Noir cantando a Rita. Vamos cantar a Rita aqui, ó? Um parágrafo você pode cantar, mais do que isso a gente não pode. Bom, senão eu já ia cantar a Rita. A Rita levou seu sorriso, e no sorriso dela o meu açúcar. Pronto, só para você ter um tostão da voz desse sommelier cantor de samba. Já tem um ouvinte aqui dizendo que nós precisamos organizar um evento cultural com esses
ensinamentos sendo compartilhados. Tem ouvinte que falou, Marcela, dá para incluir filme, série, livro, tudo conectado com tudo. vinho. Gostei da ideia. Boa ideia. Como é o nome desse ouvinte? Eu vou agora, porque Olha, tem e que a ser gente outra E a gente aproveita para tentar, de repente, Marcela, aí vou no útil ao agradável. Diga. Marcela, em breve tem um evento sobre, tem um lançamento de um produto sobre o Hospital Geral. Sim. Pronto, por que não termos também nesse momento essa degustação É e o falarmos, pronto. Emerson, que está aqui conosco. Eu vou ler. Emerson, você fez eu lembrar de um. Nós perdemos ele ano passado, o mestre Derivan. Ele foi o primeiro barman brasileiro premiado internacionalmente como o melhor barman do mundo. E o mestre Derivan esteve aqui em Cuiabá em 2012, a convite do Big Lá, para participar lá no Hospital do Câncer, ensinando a fazer drinks. E aí o motivo que ele fez da palestra dele foram três palestras em 3 dias, foi na quinta, sexta e no sábado. Ele ensinou a fazer drinks famosos em filmes. Então, drinks que ficaram famosos, que aparecem em cenas de filmes famosos. Olha que legal. Ficou bem legal. Ele fez, aí aparecia a cena na tela do fundo, a cena do filme, aí ele ia ensinar para o público que estava lá, agora nós vamos fazer esse drink que apareceu nesse famoso filme. Foi bem bacana. A gente acha que nós demos mais atenção à música com vinho hoje por sermos 3 na bancada aqui apaixonados por música. Mas você pode ter certeza absoluta que grandes escritores, grandes atores, grandes cineastas produzem seus roteiros, suas ações, tomando um bom vinho, brindando e celebrando as profissões. Aqui, Marcela, da Késia. Poxa, e foi aquela que eu li no a Késia que é uma fantástica. Será que eu posso botar aqui no microfone? Pode, Marcela, pode sim, seu Marcela Roberto. tem os últimos minutos, mas a Késia é bem-vinda sempre, por favor. Diga, Késia, solta seu faleiro. Késia de Unido Música e Vinho. Oi, Roberto, boa tarde. Késia de Unido Música e Vinho, para mim, é um encontro de almas mesmo. A gente consegue, é a forma com que a gente consegue chegar mais próximo à identidade das pessoas, à essência de cada um, essa harmonização entre música e vinho. Eu falo que a Syrah é a minha uva diva, que a Cabernet Sauvignon é a uva rock and roll, a Sauvignon Blanc é a uva bossa nova, porque tem realmente a bossa que a uva traz. Então é um encontro muito delicado e extremamente sutil, que aproxima as pessoas do vinho. É através da música. Perfeito, obrigada obrigado, pela Késia. mensagem, Foi a Késia. mensagem, ele está lá em São Paulo e mandou uma mensagem aqui que eu disse a ela, Késia, eu estou indo para um programa do Raul e o tema lá é música e vinho. E você foi uma das pioneiras aqui a lançar esse casamento entre a música e o vinho, né? Foi como uma coisa... marcou uma época. Uma vez mais ela foi certeira, foi sensacional a ideia e a gente trouxe no programa de hoje e teremos oportunidade de falarmos do vinho também, com a escrita, com o artesanato, com com roteiros, né, com cinema. Acho que é super válido, porque há espaço para tudo isso, Com certeza. principalmente aqui no Palco CBN. E né, vai Marcela? ser celebrado toda segunda-feira, como se deve, com propriedade, com tempo aqui no Palco CBN, sempre protagonizado por Raul Forte. Seu Roberto, pediu para o senhor abrir, a gente tem uma tradição de sempre finalizar aqui com vinho e compartilhou muito conhecimento, com a mesma simpatia de sempre, atenção, humildade, que é uma característica do seu Roberto. Por favor, se beber, não dirija, a atenção é redobrada, a gente está aqui celebrando a cultura, o vinho e essa conexão que é fascinante, mas sempre de forma muito responsável. A gente faz questão de destacar. Vou aqui encaminhar as taças para o seu Roberto. Marcelo, eu não sei se lá no YouTube deve ter aparecido, que eu abri uma tampa sem saca-rolha, que é a tampa. Hoje, principalmente nos Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, vem crescendo demais o uso das screw caps, que são vinhos, garrafas com rosca, né, tampa de rosca, que preserva o vinho de uma qualidade sensacional. Então, não tenham nenhum preconceito quando encontrarem na prateleira
um vinho com tampa de screw caps, com tampa de rosca. Tá vendo? Hoje você terá muita qualidade, isso se chama a modernidade. Então, eu vejo que existe ainda, mas isso não deve acontecer, tá bom, pessoal? Quebre aí esse preconceito, a gente vai brindar aqui. Isso é Palco CBN, é informação, é conhecimento compartilhado. E segunda-feira é dia de Palco CBN, de cultura aqui no centro das nossas atenções. Raul, obrigada. Mais uma semana para conta e foi sensacional. Eu que agradeço, Marcelo, aos nossos ouvintes, a equipe CBN. Muito obrigado por esse espaço. Sou sempre grato mesmo. A abertura, voz e vez para a cultura e arte brasileira produzida em Mato Grosso. Agradecer imensamente ao Roberto por receber com todo carinho esse convite, estar conosco falando do vinho, mas especialmente ligado à nossa cultura, à música. E até semana que vem, Marcelo. Combinado está. Obrigada, seu Roberto. Obrigada a você pela confiança no nosso faleiro. Não há tempo para mais nada, além de desejar que